Bom, boa tarde. Espero que todos tenham tido um bom almoço depois de uma manhã bastante intensa e produtiva. A gente vai dar início agora à nossa programação da tarde, com painel apoiando os sistemas agroalimentares de baixo carbono, finanças verdes e iniciativas inovadoras. E para comandar o painel, eu chamo ao palco a Thaís Ferraz, diretora programática do Instituto Clima e Sociedade. E nós teremos panelistas também presenciais e alguns por vídeo. Eu chamo o senhor Xie Yaoting, presidente do Huzhou Bank. Não sei se ele está. Marcos Gambi, da Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco. João Adrien Fernandes, Head de ESG do Itaú BBA. Jorge Gilde, assessor da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Lídia Enroy, presidente do Ant Group Research Institute, que vai participar por vídeo. Tassiano Custódio, Head de Sustentabilidade para a América do Sul do Rabobank. Eduardo Bastos, diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAC. E Ran Xiao, gerente do Departamento de Crédito do Banco da China, que também participará por meio de vídeo. Desejo um ótimo painel para a Thaís e os panelistas. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos e todas que estão aqui conosco. A gente vai ter oportunidade agora, nós tivemos aí momentos ricos pela manhã, e agora a gente vai discutir um pouco sobre finanças verdes inovadoras e vendo finança, né, finança como um modelo fundamental para implementar as diversas práticas que a gente tem falado de agricultura sustentável e etc. Então, a gente tem aqui diferentes atores que vão dividir conosco um pouco da perspectiva do que eles têm feito. Então, é um pouco de desafios, oportunidades, para que a gente consiga realmente avançar. Eu acho que sempre existe a grande questão, né, sobre finanças sustentáveis e relacionada ao agro, se a gente tem realmente, né, os instrumentos disponíveis. Então, muitas vezes o que nós vimos é que não é uma questão exatamente de inovação, mas muitas vezes de implementar e dar escala a algumas coisas que estão acontecendo e algumas questões que muitas vezes precisam ser ajustadas em colaboração, e é um pouco dessa colaboração Brasil-China que a gente vai discutir aqui nesse âmbito. Eu gostaria de começar o painel com Xie Yaoting, que é presidente do Uzu Bank, para que ele nos traga um pouco como que, eu gostaria de ouvi-lo, como você vê o papel da colaboração entre Brasil e China na promoção das práticas agrícolas sustentáveis e na implementação de soluções para o financiamento verde. E se você puder também nos contar um pouquinho de quais são esses principais desafios e oportunidades. A gente tem uma primeira rodada com aproximadamente 5 minutos aqui para cada palestrante. 好的，谢谢主持人。 Muito obrigado, moderadora. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar deste diálogo entre Brasil e China sobre agricultura sustentável. É uma oportunidade para mim conhecer um pouco mais sobre o Brasil, pessoalmente. Os dois países são grandes países de agricultura e de recursos naturais. São dois parceiros comerciais muito importantes. A China é o principal importador de soja, carne do Brasil, enquanto o Brasil também tem uma grande demanda de produtos industrializados chineses. Portanto, existe uma grande complementaridade entre as duas economias. Em 2023, o comércio
bilateral faturou mais de 180 bilhões de dólares e a China importou mais de 58 bilhões de dólares de produtos agrícolas, com 17% de crescimento. Isso representa 75% de produtos agrícolas importados que a China importou de toda a América Latina. Com o avanço dessa parceria, né, a China vai precisar de cada vez mais produtos agrícolas do Brasil para enfrentar as mudanças climáticas. Os dois países também assumem grande responsabilidade. A China vai realizar a neutralidade de carbono até 2026, enquanto o Brasil, né, é 2050. Os dois países estão trabalhando, né, para mitigar os impactos das mudanças climáticas. E baseado nessa parceria comercial muito profícua, eu vejo com bons olhos as oportunidades na área de finanças verdes para fomentar o crescimento da agricultura sustentável. Eu acho que a parceria dos dois países nessa área traz novas oportunidades. Em primeiro lugar, os dois países se enfrentam a questão de degradação de terra, mudanças climáticas e também poluição. Os dois países podem colaborar para aumentar a eficiência do uso desses recursos e para trocar experiências institucionais, acadêmicas, na área, nesses sentidos, fomentando a sustentabilidade de todos os setores da economia nacional. A parceria entre os dois países, principalmente na área de agricultura, as finanças verdes vão conhecer grandes crescimentos e isso aumenta ainda mais a entrada de novos investimentos nesse setor. E nesse processo vamos enfrentar grandes desafios. Primeiro, não temos padrões, normas homologadas, padronizadas entre os dois países. Essas normas técnicas são essenciais, nesse assunto globalmente, e eu acredito que podemos fazer esse alinhamento e homologação, harmonização, entre os padrões tecnológicos dos produtos para facilitar essa aquisição e também comércio entre os dois países. Isso fortalece a competitividade e, por outro lado, também vai facilitar a identificação de projetos verdes e facilitar a entrada de financiamentos. O outro aspecto é mitigar os problemas nos canais de pagamento e também as barreiras no comércio. Temos, por exemplo, barreiras não tarifárias e tarifárias e também de outros aspectos. Portanto, a minha sugestão é que o governo dos dois países possam assinar um acordo nesse aspecto para mitigar as incertezas na arena internacional e, nesse processo, bancos e instituições financeiras podem ajudar a entrar com seus recursos e produtos. Nosso banco, por exemplo, temos um produto financeiro para facilitar o comércio, principalmente as pequenas e médias empresas que enfrentam um termo de pagamento muito longo e também outras dificuldades. Um terceiro aspecto é a falta de uma plataforma transparente e compartilhado para muitas instituições financeiras chinesas de médio e pequeno porte. Eles desconhecem a legislação, o mercado, portanto,
eles também não conseguem arcar com os custos para fazer uma pesquisa de mercado mais aprofundada, portanto, é necessário criar uma plataforma de trocas de informações entre os seus governos, conhecer as ferramentas financeiras para diminuir esse custo de due diligence de instituições financeiras, pequenas e médias principalmente. É isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Obrigada. Foi interessante que nós falamos um pouco, né? Você mencionou aqui no seu discurso sobre a necessidade de termos normas padronizadas e alguns padrões tecnológicos também acordados. E eu vou passar aqui agora para o Marcos, que trabalha, né, que é de inovação financeira aqui numa iniciativa que é o IFEC, que também propõe alguns padrões e o quanto o financiamento ele pode ajudar a impulsionar as práticas mais sustentáveis, e aí não só relacionado a carbono, mas também outros impactos, né, em relação à biodiversidade, alguns impactos sociais também que a gente sabe que são muito importantes. Bom, tá funcionando? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Tá aqui, obrigado pela organização desse evento também, está sendo muito boa. Então, eu sou o Marcos Gambi, eu trabalho na The Nature Conservancy e trabalho há 3 anos nessa iniciativa chamada IFAC, que eu quero apresentar um pouquinho para vocês hoje. IFAC vem de inovação financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco. A gente é uma iniciativa global, que é liderada pela TNC, pela UNEP e pela Tropical Forest Alliance, que é o braço ambiental do Fórum Econômico Mundial. A gente foi lançado na COP26, em novembro de 2021, e o principal objetivo dessa iniciativa é apoiar bancos e outras instituições financeiras a promover usos mais eficientes do solo, né, otimizar os usos do solo através das melhores práticas agrícolas. E aí, por que, né, que a gente quer fazer isso? Então, a gente sabe que a demanda, que a população global vai continuar crescendo nas próximas décadas, e isso vai aumentar ainda mais a demanda pela produção de alimentos, o que vai colocar ainda mais pressão nas áreas, né, de vegetação nativa para que elas sejam convertidas em áreas produtivas. Mas a gente também sabe que já existem áreas abertas suficientes para atender toda essa demanda futura global, sem precisar abrir sequer mais 1 hectare de vegetação nativa. E foi pensando nisso que o IFAC montou um framework socioambiental com modelos produtivos que a gente entende que devem ser considerados como modelos de impacto em larga escala e que devem ser apoiados por essas instituições financeiras. Então, tem um eco aí, né? Então, quando a gente fala disso... Continua? Acho que tem alguma transmissão ligada e tá... Vou tentar. Pronto. Passou? Vai lá. Passou. Quando a gente fala disso, só desse framework socioambiental, a gente está falando prioritariamente de expansão de agricultura sobre áreas de pastagem degradada, intensificação produtiva de pecuária, implementação de sistemas integrados, sistemas agroflorestais e extrativismo de produtos florestais não madeireiros. E o que o IFAC faz, né, basicamente? A gente chama bancos e outras organizações que movem capital, né, nesse ecossistema do agronegócio, para se juntar, para ser signatários da iniciativa, e a gente tenta articular o setor, trazendo melhores informações, né, do mercado, facilitando conexões com provedores de capital, até com produtores, e fazendo publicações que endereçam dores comuns, né, de quem está trabalhando nesse setor. Hoje em dia a gente tem 21 signatários. Há 2 semanas atrás até a gente estava aqui, né, João? A gente estava celebrando a entrada do Itaú no IFAC. A gente está muito feliz com a chegada do Itaú. Acho que é uma organização que está trabalhando muito firme nessa agenda e com certeza vai ser uma ótima parceria. E aí, só aproveitando, eu queria mostrar um pouquinho, para ficar mais tangível o que a gente faz, os dados de impacto da iniciativa nos seus 2 primeiros anos.
Só vou fazer uma ressalva que esses dados são de dezembro de 2023, porque a gente faz nossa coleta de dados sempre em dezembro, então eles estão um pouquinho defasados, mas eles mostram os avanços da iniciativa nos seus 2 primeiros anos. Então, os nossos signatários estruturaram 11 produtos financeiros alinhados ao framework socioambiental do IFAC, e esses produtos desembolsaram perto de 240 milhões de dólares, e desses 240 milhões de dólares, um pouco mais de 200 foram desembolsados diretamente pelos produtores rurais. E esse recurso possibilitou converter 92 mil hectares de áreas de pastagem degradadas para cultivos agrícolas. Ele também permitiu intensificar 78 mil hectares de lavoura e 4 mil hectares de áreas de pecuária através de melhores práticas produtivas. Para quem gostar um pouquinho mais de conservação, assim, estrito senso, esse recurso também permitiu a conservação de 20 mil hectares de áreas de excedente de reserva legal, porque a gente tem uma condicionante de zero desmatamento, legal e ilegal, que tem que estar atrelada nos produtos alinhados ao IFAC. Então, já para ir encerrando, como vocês podem ter percebido, o IFAC ele está extremamente alinhado com o Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas do governo. Inclusive, quando o MAPA lançou esse plano em dezembro do ano passado, a gente ficou muito feliz, porque a gente entende que é uma agenda extremamente complementar. O MAPA está falando um pouquinho mais do lado do financiamento público, a gente está aqui trabalhando com o financiamento privado, a gente sabe que mais de 1/3 do financiamento anual, né, agrícola, ele vem de fontes privadas. Então, a gente vai se esforçar do lado de cá, e acho que o Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas tem tudo para dar certo, e é uma agenda que tem que ser vista como prioritária, tanto do aspecto pela perspectiva da conservação, quanto pela perspectiva da produção. Uma coisa que está nesse paper aqui que eu queria deixar de encerramento para vocês, é um paper recente que a gente lançou junto com a BCG e com a WWF, e ele traz toda a teoria de mudança do IFAC, bem descrita, ele é bem abrangente, bem compreensivo, e ele também traz toda essa problemática do setor que visa essa transição mais sustentável ainda, né, para o agronegócio brasileiro. E uma coisa super importante, que eu acho que é um dos takeaways aqui desse estudo, é que a gente está num momento pré-competitivo ainda, né, em relação ao financiamento desse tipo de produto, desse tipo de modelo produtivo que a gente quer. Então a gente ainda precisa de capital catalítico para entrar nas estruturas desses produtos financeiros. O capital catalítico ele vem para reduzir um pouco a percepção de risco, né, dos investidores comerciais. Ele também ajuda a alcançar a escala, o produto ter escala, porque nos produtos que foram lançados na IFAC a gente tem visto mais ou menos a cada dólar de capital catalítico ele consegue alavancar entre 3, 4, às vezes até 5 dólares de capital comercial, então isso permite com que o produto tenha um alcance muito maior, mais produtores e mais área seja financiada. E por fim, acho que uma das coisas mais importantes, o capital catalítico ele também vem para reduzir um pouco os juros e deixar esse produto chegar no produtor de uma forma atrativa. A gente sabe que o produtor rural conhece, a primeira coisa que ele vai prestar atenção é na taxa de juros, porque a sustentabilidade financeira do negócio dele é a coisa mais importante que ele tem. E aí, quando a gente está querendo promover ainda mudanças, né, produtivas, a implementação de melhores práticas, sem ter um incentivo para o produtor, fica muito difícil que ele acesse esse tipo de produto. Então é isso, eu queria também aproveitar e pedir desculpa que esse QR Code aqui ele está levando para o paper só em português. A gente tem a versão em inglês, mas a BCG está soltando pouco a pouco. Então quem quiser a versão em inglês pode seguir no LinkedIn que está lá nos próximos dias. É isso. Obrigado. Obrigada, Marcos. Interessante, agora eu queria ouvir o João Adrien, do Itaú, para contar um pouco sobre essas práticas, né, organização acho que recém-signatória aí do IFAC, e um pouco como essas práticas inovadoras têm ajudado a mobilizar, e na experiência de vocês, o que tem mais potencial que possa ser escalado nesse âmbito colaboração Brasil-China? Boa, obrigado, Thaís. Gente, muito boa tarde. É um prazer a gente poder realizar esse evento aqui hoje. Eu acho que agradecer ao CBC, ao IX, ao IFS e todos os realizadores desse evento. De fato, a China, né, é o maior impulsionador das exportações brasileiras de agro.
né? Se a gente falar, hoje a gente fala de soja como o grande carro-chefe do agro, que de fato é, mas há 20 anos atrás isso não era, né? A soja se tornou a soja porque a China entrou no mercado internacional, né? E eu sou de produtores rurais, né? A vida inteira a gente nunca falou de soja como se fala hoje, né? Então a China de fato é a grande parceira nesse segmento e, portanto, trazê-la para a mesa para uma discussão conjunta de como incentivar práticas que nos ajudem a desenvolver um setor cada vez mais sustentável é extremamente oportuno. Nós do Itaú BBA temos uma meta que é descarbonizar as nossas carteiras para atingir net zero em 2050. Né, nós somos signatários do Net Zero Bank Alliance. Isso trouxe toda uma discussão de como que nós vamos atingir essa meta. E o que nós começamos a fazer é identificar quais são as tecnologias que nos ajudam nesse processo de descarbonização. E aí nós construímos um portfólio de tecnologias agrícolas, e esse portfólio foi construído muito com a ajuda do Imaflora, que está aqui hoje, que nos ajudou a desenhar um pouco esse frame, e desses produtos nós conseguimos aderir ao IFEC, porque parte desses produtos hoje estão alinhados às diretrizes do IFAC, né? Mas qual que é o nosso grande desafio hoje? É que as finanças sustentáveis, elas demandam do produtor rural uma capacidade de entregar informações muito maior do que as finanças convencionais. Muito mais fácil para um produtor rural pegar um custeio e fazer o que ele quiser com esse custeio. Custeio, para os nossos amigos, é o capital de giro, né? Um capital de curto prazo, por exemplo, que é um dinheiro não destinado, que não tem um direcionamento claro. Quando nós exigimos que o produtor use aquele recurso para aquele fim, a gente precisa que esse produtor comprove que ele usou para esse fim. E, portanto, o desafio nosso é como fazer as finanças sustentáveis ou as finanças que são direcionadas para as práticas mais competitivas do que as finanças convencionais. E aí a importância de parcerias, né, de estruturas como a do IFAC, que nos ajudam a promover essas finanças para a gente poder captar recurso com recursos com incentivos maiores. Né, nós tivemos uma boa experiência com a Syngenta, né, que também é hoje liderada por uma empresa, né, liderada por capital chinês. E eu acho que o Geraldo abriu o fone dele. Daqui a pouco vai dar um eco aqui também. Mas, a Syngenta, por exemplo, desenvolveu o Revert, né, que foi falado aqui hoje, que é um dos principais, é o principal programa privado de recuperação de áreas degradadas. E a Syngenta hoje, ela é parceira desse processo com a gente, como banco que desenvolveu a solução financeira. Então, a gente consegue hoje, com parcerias, fomentar essas finanças para que elas se tornem mais competitivas do que o capital convencional. E a gente sabe que a agricultura brasileira é parte da solução, né, para as mudanças climáticas. Agora, um outro processo é como a gente mensura esse processo de transformação do nosso setor. Porque hoje, boa parte das nossas, né, e a gente conversou isso hoje pelo Guilherme no painel anterior, né, nós temos o desafio de mensurar essas práticas e de mensurar essa transformação. Né, o nosso inventário nacional de gases de efeito estufa ainda não representa com muita acurácia as emissões do setor, então é um processo fundamental a gente também desenvolver essa ciência para que numa eventual parceria entre China, Brasil, para impulsionar esses produtos, a gente consiga também capturar, de fato, de forma correta essas emissões, né? Porque senão a gente vai ter todo um trabalho, por exemplo, liderado aqui pelo Plano Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, né, liderado pela Lisane, lá no Ministério da Agricultura, na qual o Edu também faz parte da sociedade civil como representante no programa, que talvez não se incorpore no inventário nacional, assim como os últimos 10 anos o Plano ABC não foi incorporado no nosso inventário. Então, a mensuração das nossas emissões é muito importante nesse processo. E talvez até seja interessante numa discussão que eu acho muito interessante, né, de repente Brasil-China, ou até empresas brasileiras e chinesas desenvolverem essas taxonomias para impulsionar essas práticas, ter também uma discussão de como mensurar essas práticas. Eu acho que isso também vai ser um trabalho muito interessante. Então, acho que para concluir a minha fala, nós temos um potencial muito grande de impulsionar, né, essas tecnologias, e até um pouco na pergunta atrás, assim, quais são as tecnologias que a gente consegue torná-las, né, terem maior escala. Eu acho que esse é um desafio muito grande. Nós vemos muita cooperação internacional para deslanchar modelos agrícolas muito disruptivos, que são fundamentais, mas a gente também precisa de incentivos para mudar
esse grande navio, né, que é o nosso agronegócio, ou seja, e sobretudo as principais cadeias desse negócio, que são as cadeias de commodities, olhando muito para o mercado de exportação, porque essas cadeias que, de fato, trazem maior impacto socioambiental, e são elas que a gente precisa impulsionar para transformar. Né? Eu acho que é interessante a gente também discutir cadeias de menor escala, cadeias muito sofisticadas, que muito importante, são muito importantes, mas a gente precisa pensar no maior ofensor ou no setor que tem maior impacto, e eu acho que o setor de commodities é um setor que consegue responder rápido, com certos incentivos, ainda mais unindo finanças e mercado. Então, acho que é isso aí. Obrigado, Thaís. Obrigada, João. Não, super interessante a perspectiva, né, do quanto a gente precisa mesmo trabalhar com cadeias que já têm muita escala, e lembrando que a gente não tem mais opção do ou, né, a gente está num momento de urgência climática que a gente precisa fazer tudo praticamente, né, assim, um cenário em que a gente está muito próximo dos limites seguros de aquecimento, então acho que é super reforçando aqui a urgência realmente de trabalhar com as cadeias que tem de commodities, que tem bastante escala, e super importante o que a gente está discutindo aqui. Agora eu queria ouvir o Jorge. O João trouxe a perspectiva, né, de um banco privado, e agora o Jorge, eu gostaria de ouvi-lo um pouco pelo Banco do Brasil, que tem um papel também muito relevante para crédito rural no país, e o quanto a colaboração Brasil-China pode impulsionar práticas mais sustentáveis no agro. 谢谢，你好，我的名字安岳伊娃，我的中国名字安岳娃。 Meu nome é Anhuá, eu falo português, falo inglês. Seja bem-vindo para o Brasil. Bom, obrigado pelo convite, desculpa pelo meu chinês. Melhor que o nosso. Bom, primeiro agradecer e parabenizar os organizadores do evento. Eu acho que é um momento importante entre os nossos países, né, que devemos ao máximo aproveitar as sinergias que existem, já comentadas aqui nos painéis anteriores, né. O Banco do Brasil, como comentado, é um banco estatal, né, 50% do nosso capital pertence ao governo federal, e 50% é mercado, né. Então, nós temos um bom dilema de ser público e privado ao mesmo tempo. O Banco do Brasil está entre os maiores níveis de performance e standards nacionais e internacionais de governança e de mercado, competindo em alto nível aí com os bancos privados e públicos no país. Como comentado pela Thaís, o Banco do Brasil é o principal parceiro do agronegócio no Brasil, e a gente já vem apoiando o agronegócio, sobretudo a agricultura de baixo carbono, desde a sua implementação. Hoje possuímos um saldo de 9 bilhões de reais aplicados em agricultura de baixo carbono, e participamos de diversas frentes, apoiando o governo na implementação do Programa Nacional de Conservação de Pastagens. Eu, particularmente, participo de alguns grupos envolvidos no PNCPD. Então, acho que é uma grande oportunidade para o Brasil, né, de restaurar suas pastagens, de revitalizar a sua infraestrutura rural e, ao mesmo tempo, contribuir para o país e para a originação alimentar e energética mundial, né. Então, a gente vem, como banco, fazendo emissões de dívida também, né, e parcerias com multilaterais. Então, hoje nós temos parcerias com o BID, com o Banco Mundial, para a bioeconomia, para a recuperação de pastagens degradadas, para a recuperação de florestas. Acabamos de lançar um programa de bioeconomia com um hub financeiro para a bioeconomia, buscando trabalhar com a cadeia de valor. Então, acho que o banco vem, ao longo desse tempo, com parcerias também com o setor privado, fazendo emissões de dívidas a mercado. E, recentemente, a gente já iniciou conversas com bancos chineses
na perspectiva de entender primeiro, né, o mercado de dívida chinês, e eventualmente, se possível, estruturar uma emissão de dívida no território chinês, né, com a ajuda das instituições financeiras. Estamos agora em conversações. Além disso, o banco está presente na China há 10 anos, né, nós comemoramos esse ano 10 anos de presença na China, apoiando as empresas brasileiras e as empresas chinesas nesse comércio. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente precisa intensificar, e o Banco do Brasil está à disposição das instituições financeiras, à disposição das empresas chinesas, e também para colaborar nos frameworks. A gente vem compartilhando nossos frameworks de finanças sustentáveis, inclusive nosso framework em 2019 foi pioneiro em introduzir a agricultura de baixo carbono dentro das suas categorias elegíveis. Foi uma grande discussão para conseguir o SPO da Sustainalytics, mas felizmente conseguimos, e ao longo do tempo a gente tem operado com esse framework, que tem viabilizado as operações. A gente tinha falado sobre os desafios, né, também os desafios e oportunidades. Acho que um desafio ainda é a taxa de câmbio, né, e como é que a gente poderia, entre países, né, criar algum mecanismo para solucionar a taxa de câmbio, de modo que as captações realizadas na China cheguem a um custo atrativo para o produtor rural, né. A gente tem uma demanda, para vocês terem uma ideia, na safra passada, nós ficamos com 2 bilhões de reais para recuperação de pastagem represado, porque os clientes estavam aguardando um crédito mais barato, né, um crédito nos níveis do Plano Safra, na ordem de 7% de custo. Então, se tivermos esse mecanismo, e eu acho que a gente tem que ser inovador e tem que ser ousado enquanto países e cooperação, né, se a gente conseguir nessa esteira estruturar algo que a gente consiga fazer entre nossas moedas, sem ter que triangular com dólar, eu acho que seria frutífero para ambos os países, né, utilizando as nossas reservas, utilizando as reservas chinesas em reais e as reservas brasileiras em renminbi. Eu acho que uma força-tarefa também nesse sentido, acho que seria bem-vinda. Acho que o tempo acabou, né? Obrigado. Obrigada, Jorge. Agora a gente vai ter a participação por vídeo, então, do Li Zhenhua, presidente do Ant Group. Eu acho que vão colocar. Se puderem colocar o vídeo, por favor. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，我是蚂蚁集团研究院李建华，非常荣幸今天有机会向各位介绍蚂蚁集团近年来利用 Research Institute, com grande satisfação posso falar um pouco sobre o nosso suporte a empresas médias e pequenas na agronegócio da China. A nossa empresa, né, se dedica principalmente às pequenas e médias empresas. A nossa missão é criar um arcabouço digital para trazer benefícios inclusivos, serviços de finanças verdes, para que todas as empresas possam crescer juntos. A nossa empresa começou em 2004, com mais de 20 anos de crescimento, e estamos cobrindo, né, vários setores de atuações, mas de toda forma, a tecnologia sempre foi o motor para o nosso crescimento. As empresas, a China tem muitas pequenas e médias empresas, na ordem de 44 milhões, mas quase 100 milhões de empresas individuais,
isso traz grande oportunidade de crescimento, né, de emprego para o mercado chinês, mas para essas empresas falta ainda um padrão, né, as normas, né, aplicáveis e também falta de financiamento e também falta de avaliação das emissões de carbono. Portanto, o nosso grupo, em parceria com outros bancos digitais, estamos fazendo nosso serviço, prestando nosso serviço. O nosso serviço oferece no MyBank, né, é totalmente online. Oferecemos serviços a mais de 53 milhões de empresas, micro e pequenas empresas. Ou seja, em 3 minutos você pode solicitar um empréstimo e em 1 segundo esse empréstimo pode ser aprovado e não há nenhuma intervenção humana. E o saldo do nosso empréstimo está na ordem de 72 milhões de yuans. Isso atende mais de 74% dos primeiros empréstimos de micro e pequenas empresas. Para atender o crescimento dessas empresas, desenvolvemos o sistema de avaliação de rating dessas empresas. Isso engloba 14 think tanks, órgãos governamentais e também instituições financeiras para elaborar primeiro as normas técnicas para essa avaliação. O sistema salienta os princípios e também as métricas para essa avaliação de crédito das pequenas e microempresas e estamos, né, trabalhando também em vários aspectos, né, de material de produção e também de atividades de negócios, ambiente de negócios e também da comunidade, as respostas da comunidade e também as operações. Até o final de 2023, há mais de 8 milhões de pequenas e médias empresas receberam essa avaliação de crédito de forma gratuita. Entre eles, tem mais de 1 milhão conseguiram empréstimos com taxas reduzidas, com taxa de juros reduzida. Nesses últimos anos, estamos trabalhando também para fomentar a agricultura verde. E estamos lançando esse programa, né, para englobar vários dados para mensurar exatamente o valor dos produtos agrícolas. Isso foi uma grande dificuldade para empresas, para instituições financeiras para avaliar o desempenho desses produtores pequenos, mas com as tecnologias de sensoriamento remoto, podemos ter uma noção mais precisa da área plantada e do crescimento e desenvolvimento das culturas. Além disso, temos também o conhecimento das condições climáticas e, com isso, podemos avaliar a capacidade verde desses produtores e dar nosso apoio financeiro. Até 2023, esse programa já está aplicado em 31 províncias chinesas. Mais de 100 milhões de produtores conseguiram os empréstimos. O grupo Ant Group vai continuar a desenvolver tecnologias para sustentar esse crescimento da agricultura verde e estamos dispostos a desenvolver parceria com colegas brasileiros e espero que o evento seja inspirador para todos e grande sucesso. Obrigado. Bom, eu passo agora a palavra para o Tassiano, que está representando aqui o Rabobank, também tem um papel super relevante no financiamento do agro, para dividir um pouco das práticas
do banco, por favor. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa tarde compartilhando o palco com colegas de trabalho. Eu vou sobrevoar uma apresentação bem alto nível aqui, mas o Rabobank é um banco holandês, então a gente está sob a regulação do Banco Central Europeu. Fora da Holanda, nós somos um banco focado em transição dos sistemas alimentares, focado na transição energética. É um banco especialista em agronegócio. Estamos conectados aí com todas as cadeias do agro aqui no Brasil. São 35 anos aqui no Brasil, 17 agências espalhadas pela fronteira agrícola, e é um banco de atacado, é um banco que tem um nicho muito específico. Então é muito bom estar compartilhando com experiências que vêm do Banco do Brasil, que vêm do Itaú e são complementares. Acho que todo mundo citou exemplos, até o senhor Xi citou exemplos da falta de padronização, que eu sinto que é uma grande oportunidade que o Brasil tem. A FGV, Itaú e outras instituições financeiras têm trabalhado nas curvas de descarbonização para as instituições financeiras do Brasil. Isso é fundamental. E até num nível mais básico, o trabalho de regularização do Código Florestal, de regularização do Cadastro Ambiental Rural, que é a unidade fundamental, a unidade base para se ter uma métrica adequada que reflita as práticas da agricultura tropical de ponta que o produtor brasileiro exerce há muitos anos. A despeito de ser um banco pequeno, né, são cerca de 1.500 clientes, quando a gente fala de representatividade territorial, é uma representatividade grande, ou seja, são produtores que representam um percentual muito grande da área plantada no Brasil, o que nos permite fazer alguns experimentos dentro de financiamentos, de blended finance, de impact finance, de soluções vinculadas a critérios de sustentabilidade, que são excelentes para se explorar também como, e agora tirando o meu chapéu Rabobank, trazendo meu papel aqui, meu chapéu cidadão brasileiro, de como aplicar isso para a cadeia do médio e do pequeno produtor, que é o grande desafio quando nós falamos como nação, né? Nos últimos 5 anos, o Rabobank colocou quase 10 bilhões em 134 operações sustentáveis. A grande maioria delas está vinculada em bonds e loans para empresas, mas tem um importante papel ali quando a gente fala de blended finance, que é o Fundo Agri3. Vou explorar um pouquinho dele aqui. O Fundo Agri3, nos últimos 5 anos, nós fizemos aí 115 milhões de dólares em operação direta para o produtor rural, e esse fundo ele tem alguns critérios, né, de blended finance que são muito importantes e acho que conectam com esses desafios da cadeia do agro no Brasil, que é a proteção florestal. O desafio nosso quando se fala de emissão é o uso e conversão da terra, então não há que se esconder sobre o desafio de legalidade no desmatamento no Brasil, não há que se esconder sobre o desafio de concentração de terra e como a gente consegue alavancar potencial de uso adoção de tecnologias também para pequenos e médios produtores, adoção de práticas de agricultura sustentável e, obviamente, incorporar em melhoria de qualidade de vida para a população no campo. Alguns exemplos que estão descritos aí no report do IFEC, o Marcos trouxe o report, né, trouxe o QR Code para se acessar. Ali tem alguns exemplos das operações que o Rabobank tem operado com a Agri3, trouxe alguns exemplos aqui, e o principal ponto, pessoal, é trazer um instrumento financeiro que converse com a necessidade do produtor rural. E nem sempre a taxa é o principal quesito. Nós temos aprendido que o tenor, né, o prazo e a carência é muito importante quando se fala de aceleração do cumprimento do Código Florestal. De média geral, no average, no Brasil, o Brasil é deficitário em termos as propriedades privadas no Brasil têm um déficit de modo geral se a gente olha para o Código Florestal brasileiro, falando de média, né? Então, como é que a gente consegue acelerar o cumprimento do Código Florestal com a regularização do CAR, com a adoção ao PRA, com a recuperação, compensação, isolamento da área,
Então, no caso de uma compensação de compra de fazenda, né, de compra de uma propriedade para compensar o déficit de reserva legal que se há num conjunto de propriedades, o mais importante para o produtor na taxa é prazo. Ele está fazendo um investimento ali de um ativo que vai ficar alocado para cumprir o Código Florestal Brasileiro com aquela reserva legal. Então, esses testes que nós estamos rodando em conjunto com a Agri3, mais recentemente acoplado à calculadora de carbono, nós estamos utilizando o GHG Protocolo, outra iniciativa que está com o time da FGV. E o ano passado nós fizemos na safra 22-23, nós fizemos a aplicação da calculadora de carbono para produtores rurais lá do Rabobank, foi 1,7 milhões de hectares de área plantada. Acho que deve ser a maior aplicação do GHG Protocolo no Brasil em termos de hectares em área plantada no Brasil. E os resultados são surpreendentes, porque quando a gente olha para as curvas de descarbonização no modelo top-down, que o João trouxe sobre métrica, né, de padronizar fatores de emissão, as métricas de conversão, os cálculos das emissões do balanço de carbono na cadeia primária. Quando a gente fez o comparativo daquilo que está publicado nos planos do banco de descarbonização da cadeia até 2050, né, uma vez que o Rabobank também é signatário do NZBA, a diferença é monstruosa dos resultados conseguidos pelos agricultores hoje. Então, mais da metade da meta que nós teríamos ali para 2022 já está cumprida. Se a gente olha no pathway, né, no caminho até 2050, boa parte dos produtores do Rabobank já atingiram, já chegaram em Paris. Então, agora a meta é chegar em Montreal, né, que aí é outro desafio grande de falar de métricas de biodiversidade. Então, eu diria que, para fechar aqui o racional, Thaís, acho que entender o que vem bottom-up, o que vem do campo, prazo, taxa, modelos de financiamento que trazem esse de-risking para iniciativa privada, para bancos privados, é muito importante, como o Agri3, Impact Finance, ou seja, trazer algum fundo que faz o de-risk, traz um prazo de carência maior, consegue alongar o prazo de uma dívida, consegue trazer um custo de funding, um cost of funding mais competitivo para dentro do Brasil. Acho que esses são elementos fundamentais para a gente ter sucesso no escalonar da agricultura brasileira. Obrigado. Obrigada, Tassiano. Na mesma linha agora, eu gostaria de ouvir o Eduardo Bastos, que está aqui representando a ABAG. Tanto Tassiano, né, João, Jorge também mencionaram, e o Tassiano trouxe uma coisa interessante que não necessariamente é a taxa, né, que existem outros critérios que o produtor avalia. Então, na sua experiência, Edu, quais são, né, práticas aí de sucesso que a gente pode olhar para tentar escalar e tentando ver um pouco sob o ponto de vista do produtor também? Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite, João. Obrigado pela casa. Sempre bom estar aqui. Com certeza, o farol principal que a gente tem é o ABC, né? O primeiro bloco do Plano ABC, de 2010 a 2020, né? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a apresentar um plano de mitigação e adaptação, e que é o Plano ABC. Os primeiros 10 anos tiveram como objetivo atingir alguma coisa em torno de 130 milhões de toneladas. O Brasil conseguiu 170, atuando em aproximadamente 50 milhões de hectares. A gente está vivendo no segundo bloco agora, que é chamado de ABC+, onde o propósito é atingir cerca de 73 milhões, estou arredondando aqui os números, mais uma mitigação de 1,1 giga, que é mais ou menos, se a gente dividir por 10, né, 100 milhões de toneladas, é 1/6 da emissão que o agro tem. E aí, no último ano, né, o principal plano hoje que o Brasil tem para endereçar isso é o PNCPD. Então, o João comentou aqui, Lisane comentou já mais cedo, eu tenho a alegria de participar como uma pessoa da sociedade civil ali dentro, e justamente porque vocês ouviram muito isso hoje, né? O agro brasileiro, ele demanda alguma coisa em torno de 1 trilhão e 200 milhões de dólares anuais para rodar. 1/3 disso vem do governo, os outros 2/3 não.
Então, quando a gente montou esse plano de pastagem, a gente tem um desafio aqui justamente de levantar esse capital, sim, como foi dito aqui, eu mesmo lá dentro eu tenho dois focos, um é aproximar com o setor privado e o outro é fazer esse fundraising. E no fundraising, muita gente, então vocês estão buscando só dinheiro, governo. Sim, na primeira etapa, né? Porque a gente está falando em 120 bilhões de dólares. Esse é o dinheiro que a gente precisa para recuperar 40 milhões de hectares. E de onde vem, né? A gente visitou os 15 países até agora, esse ano, eu fui nos 12, e é super interessante porque em quase todos, com exceção de um, a gente sempre falava, não, porque o Brasil é muito grande, dimensões continentais, e hoje aqui, né, a alegria de poder conversar com a China. O Brasil tem 850 milhões de hectares e a China tem 960. É um Pará a mais. A China é o Brasil mais um Pará da China. O Brasil tem 20% de área de pastagem, 160 milhões de hectares. A China tem 40% de área de pastagem, são 400 milhões de hectares de pastagem. Então é importante a gente ter essa dimensão, né? A Amazônia inteira tem uns 520, é muita área. E mais ou menos metade da nossa área e da área chinesa está de alguma maneira degradada. Então o potencial que a gente tem aqui se eu pegar esses 40 milhões, converter pelo menos 28, esse hoje é o plano, pelo menos 28 em grãos, produzindo 3 toneladas de soja, 7 de milho, são 10 toneladas por hectare, vezes 28 são 280 milhões de toneladas. 280 milhões de toneladas, o Brasil produziu essa safra, a segunda maior da história, em torno de 300. A China vai precisar, na verdade, o mundo vai precisar, nos próximos 10 anos, 300 milhões de toneladas, 300 a cada 10 anos, ou seja, a gente tem que sair de 2,9 bilhões de toneladas de grãos para 3, com o planeta Terra, para alimentar o planeta Terra, até 2050. 300 a cada 10 anos. A contribuição que o Brasil está dando nós podemos ajudar. 1/3 desse desafio a gente ajuda. Desses 900, obviamente, 300 é a China. Sozinha vai consumir 1/3 dessa demanda crescente global. Então, o que o Brasil está dizendo assim, olha, a gente pode ajudar, mas nós vamos precisar de um capital que a gente, de novo, já foi dito aqui, não tem na totalidade. A gente pode avançar muito além, e essa talvez seja uma das grandes diferenças do primeiro ABC para esse segundo, é incorporar cada vez mais tecnologias e hoje uma discussão, por exemplo, de Sustainable Aviation Fuel, né? Então, poxa, a gente não só pode contribuir para ajudar a alimentar, mas também para energia renovável. E o interessante do projeto, e justamente por isso a gente também está buscando um capital mais barato, blended, trazendo, obviamente, o privado junto, é oferecer o não desmatamento e a captura de carbono. Captura de carbono, isso foi dito hoje de manhã. É o único setor onde a natureza faz um pedaço do trabalho através da fotossíntese. Se a gente fizer bem feito, a gente pode capturar, e essa captura de carbono pode equivaler a 25% da demanda global de carbono. O que a gente está querendo crescer em alimento é 1/3 da demanda do futuro do trade global, e, obviamente, em termos de energia, né, renovável, a gente também pode contribuir com pelo menos 1/4 da oferta de energia renovável. Mas, de novo, aqui nós estamos falando de pelo menos 120 bi, como o Tassiano comentou muito bem, a gente também está olhando o prazo, nós estamos falando aqui hoje, buscando 10 anos, 3 de carência mais 7, isso é super importante, porque em grande parte a gente está conversando com pecuaristas que estão acostumados nesse longo prazo. Se a gente quiser fazer essa transformação, ela terá que ser feita num prazo mais dilatado. O recado final a gente em trade, né, a gente fala de short, long, né, o Brasil ele é short em dinheiro, mas a gente é long em natureza, a gente é long em comida, e essa é a parceria ideal de todos os países do mundo. De novo, eu não vejo nenhum país mais próximo, mais naturalmente pronto para essa parceria do que China e Brasil. Nós podemos ajudar não só os nossos dois países, mas o mundo todo, mostrando que é possível fazer uma parceria de finanças verdes para gerar
descarbonização, para endereçar o tema da insegurança alimentar, o tema da insegurança climática e o tema de segurança energética. São 3 os principais desafios do mundo e a gente, junto, pode resolver. Obrigado. Obrigada, Edu. E agora a gente tem um último vídeo da Ren Qiushua, gerente do Departamento de Crédito do Bank of China. Caros amigos, boa tarde. É um grande prazer estar nessa mesa redonda e trocar opiniões com vocês sobre finanças verdes. Um ecossistema sólido e um ambiente límpido é o bem público fundamental que beneficiará a todos. Agora, com a crise climática e de biodiversidade, estamos enfrentando uma situação cada vez mais premente e urgente. Tornou-se consenso global que todos precisamos agir e agir juntos para enfrentar esses desafios. O Banco da China sempre valorizou o desenvolvimento de subsídios. Nosso objetivo é ser o banco preferido em serviços de financiamento de doações e apoiar a transição econômica e social de todos esses financiamentos. Falando com base na experiência do Bank of China em Bangkok, gostaria de compartilhar com vocês algumas das minhas observações e pensamentos. Primeiro, a inovação em serviços financeiros tem um papel crucial a desempenhar no desenvolvimento verde de baixo carbono. Os projetos agroalimentares ecológicos e de baixo carbono são relativamente complexos, o que dificulta os modelos tradicionais de financiamento e serviços que atendam a todas as necessidades. É hora das instituições financeiras inovarem seus modelos de negócios. A iniciativa Taming Biodiversity, lançada na primeira reunião da COP15, é um bom exemplo. O Banco da China também tomou a iniciativa em várias frentes. Fornecemos financiamento para uma série de projetos importantes de proteção e restauração de ecossistemas, incluindo os de Yanqing nas Olimpíadas de Inverno e da Bacia do Rio Amarelo. E emitimos prêmios pela primeira vez com o famoso sino duplo de grãos vinculados por instituições financeiras. No segundo trimestre desse ano, nosso livro de empréstimos verdes, que inclui empréstimos para a construção de projetos duplos, atingiu 3,5 trilhões. Sugerimos que as instituições financeiras ampliem e expandam os produtos e serviços financeiros verdes para incluir mais títulos vinculados à biodiversidade, seguros e ofertas de depósitos, de modo a acomodar todas as necessidades do mercado. Em segundo lugar, proteger o ecossistema e o meio ambiente e, ao mesmo tempo, realizar o desenvolvimento sustentável exige uma melhor governança dos riscos. O clima, o ecossistema e a economia são codependentes e se influenciam mutuamente. A degradação do ambiente ecológico também é uma causa potencial de risco financeiro. Nos últimos anos, o Banco da China trabalhou para construir uma estrutura organizacional para a gestão de finanças estrangeiras e tornou os requisitos relacionados à biodiversidade parte de suas políticas de crédito para mais de 90 setores. Incluímos a conservação da biodiversidade nas avaliações de risco ESG dos clientes. Aqui estamos livres de fornecer desembarque ou investimento a serviços a empresas cujas atividades danificarão os principais habitats. Mais importante ainda, as zonas de conservação da biodiversidade. Enquanto isso, integramos nossos recursos globais para conduzir uma análise de sensibilidade a riscos relacionados à biodiversidade e na esperança de um gerenciamento de riscos prospectivo que produza resultados notáveis. Os crescentes e surpreendentes riscos climáticos e ecológicos
sugerem que as instituições financeiras incorporem o gerenciamento de riscos ambientais e climáticos em todas as operações o mais rápido possível para impulsionar melhor o desenvolvimento crescente, estável e sustentável. Em terceiro lugar, a cooperação e o diálogo mais profundo são o único caminho a ser seguido para solucionar a crise climática e de biodiversidade. O enfrentamento de mudanças climáticas é sistemático de longo prazo e exige a capacitação contínua e esforço conjunto do Banco Mundial da China, que já começou a agir. Criamos um sistema para ajudar a cultivar talentos em finanças verdes. Até 2025 serão 10 mil funcionários. Participamos ativamente de mais de 10 atividades de natureza ESG, incluindo os princípios das Nações Unidas para os bancos responsáveis, princípios de investimento verde para a iniciativa Belt and Road e compartilhar com as partes interessadas os resultados da pesquisa e as oportunidades de desenvolvimento em finanças verdes. Uma coisa que aprendemos é que somente fortalecendo a colaboração internacional poderemos mobilizar mais recursos em toda a sociedade para o desenvolvimento de subsídios. É por isso que gostaríamos de pedir às instituições de todo o mundo que reforcem o compartilhamento de informações e tecnologia nesse fechamento. Controlem a criação de mecanismos e inovação de produtos e aumentem a lacuna no desenvolvimento verde entre países e regiões que protejam melhor o planeta com esse uso. Daqui para frente, o Banco da China está disposto a promover o desenvolvimento por meio da inovação, alcançar uma cooperação e fazer uma contribuição maior para o desenvolvimento conjunto dos esforços verdes e de baixo carbono. Obrigada. Obrigada a todos aqui que estiveram no painel. Acho que foi super interessante, né? A gente pôde ver um pouco de como que as diferentes práticas já estão acontecendo. Acho que todo mundo falou da relevância de nós termos protocolos, metodologias que sejam robustos e que a gente possa realmente mensurar todos os impactos, e no caso de agricultura de baixo carbono, que esse carbono seja mensurado. E aí, já alinhado com uma outra questão que apareceu aqui, que infelizmente a gente não vai ter tempo para debatê-la, mas que é ainda a necessidade do capital concessional. Então, o capital concessional alinhado também a uma melhor mensuração dos impactos, né, de uma agricultura mais sustentável, de baixo carbono, e o quanto a gente tem realmente de potencial de seguir nessa linha na colaboração com a China, que já é um parceiro muito relevante para o Brasil. Então, a gente avançar também nessa parceria para que a gente tenha mais investimento direcionando para a transição da agricultura para um modelo mais sustentável. Super obrigada.